Algo que sempre achei absolutamente louco é como Stalin não viu a invasão de Hitler chegando. Em junho de 1941, já era claro que a Alemanha nazista invadiria a União Soviética. Havia grande acúmulo militar na fronteira. 3 milhões de soldados alemães, 3.600 tanques e milhares de aeronaves estavam em posição, prontos para cruzar a fronteira a qualquer momento. Os espiões soviéticos estavam totalmente cientes do acúmulo. Seus relatórios inundaram Moscou, alertando que a invasão era iminente. Alguns até previram corretamente a data em que isso ocorreria. Stalin, porém, se recusou a acreditar na iminente invasão nazista. Quando, em uma reunião, lhe apresentaram evidências de que os alemães estavam prestes a atacar, ele explodiu de raiva, gritando que a fonte da inteligência deveria ser enviada, e eu cito, para a sua maldita mãe. O fato de Stalin confiar que Hitler não invadiria é, na minha opinião, absolutamente louco. Por décadas, Hitler declarou abertamente querer expandir para o leste e garantir à Alemanha o chamado Lebensraum, ou espaço vital. Em seu notório livro, Mein Kampf, ou Minha Luta, Hitler deixou absolutamente claro seu ódio pelo comunismo e pela raça eslava. Se tudo isso não fosse evidência suficiente, nos meses que antecederam a invasão, Hitler rejeitou os pedidos soviéticos para fazer uma aliança formal com a Alemanha e a Itália. Para qualquer pessoa sensata, era óbvio que a da Alemanha nazista estava prestes a invadir. Mesmo assim, Stalin não acreditou. Mesmo após a invasão ter realmente começado e aqueles 3 milhões de soldados começaram a atravessar a fronteira, Stalin ainda se recusou a aceitar a realidade. Ele realmente se apegou à absurda crença de que o ataque não havia sido aprovado por Hitler. Ele queria acreditar que era uma operação não oficial de alguns generais alemães rebeldes. Em uma reunião com seus principais ministros, ele realmente disse, e isso é uma citação direta: Hitler certamente não sabe disso. Na verdade, Stalin estava tão certo de que não poderia ter sido aprovado por Hitler que ele realmente propôs entrar em contato com o embaixador alemão para resolver o que ele esperava desesperadamente que fosse apenas um mal-entendido. Não foi até a enorme escala da invasão se tornar clara que Stalin finalmente aceitou a verdade. Hitler o havia traído. Em estado de choque e negação, ele deixou Moscou e se refugiou no campo. A pergunta do vídeo de hoje é por quê? Por que Stalin não viu a invasão aparentemente óbvia chegando? Como Hitler conseguiu enganar este homem desconfiado e cínico? Neste vídeo vou responder a essas perguntas, mas antes, vamos ver uma visão geral da história e do acúmulo para a Operação Barbarossa. Após a Primeira Guerra Mundial, as relações soviético-alemãs eram realmente bastante boas. Ambos os países tinham algo importante em comum. Ambos foram considerados potências secundárias nos tratados de paz após a guerra. No Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que aceitar demandas humilhantes. Foi obrigada a pagar reparações, aceitar a culpa pela guerra e limitar severamente o tamanho de seu exército. A União Soviética, por sua vez, nem conseguiu participar das negociações. Grã-Bretanha e França impuseram duras restrições comerciais por ser comunista. Foi esse ressentimento comum que uniu as duas nações. 4 anos após o fim da guerra, eles restabeleceram relações diplomáticas e concordaram em cooperar militarmente. Uma parte muito importante do acordo era que permitia que oficiais alemães treinassem na União Soviética. Isso foi ótimo para os alemães, pois permitia contornar as restrições aceitas em Versalhes. As relações entre os dois estados permaneceram boas e nos próximos anos eles realmente assinaram mais 2 tratados. Porém, tudo mudou com a chegada dos nazistas ao poder em 1933. As duas nações adotaram ideologias opostas e seu relacionamento deteriorou-se. Hitler odiava o comunismo. Em seu livro Mein Kampf, ele deixou absolutamente claro que queria erradicá-lo completamente. Assim que assumiu o poder, ele baniu o Partido Comunista apoiado pela União Soviética e prendeu seus membros. Ele fechou empresas e prendeu cidadãos soviéticos. Apesar de tudo isso,
Hitler não queria guerra com a União Soviética, pelo menos ainda não. Durante os anos 1930, a Alemanha nazista se fortaleceu. Rearmava-se rapidamente e usava o exército reconstruído para exercer poder. Em 1936, enviou tropas para a Renânia, que havia sido uma zona desmilitarizada sob o Tratado de Versalhes. Então, em 1938, anexou a Áustria. Isso foi outra violação do Tratado de Versalhes. A Alemanha parecia mais forte do que nunca, e ele não escondia isso. A União Soviética, por outro lado, parecia fraca. Poucos anos antes, uma grande fome matou até 9 milhões de pessoas. Além disso, Stalin, o déspota da União Soviética, estava purgando os membros mais experientes do exército. Com a guerra cada vez mais provável, ficava claro que a União Soviética estava extremamente vulnerável. Reconhecendo isso, Stalin tentou desesperadamente fazer uma aliança militar com a Grã-Bretanha e a França. No entanto, as negociações não chegaram a lugar nenhum. A Grã-Bretanha e a França desconfiavam de Stalin e temiam a expansão do comunismo. As negociações se arrastaram, mas não fizeram nenhum progresso. Stalin logo percebeu que jamais teria uma aliança com Grã-Bretanha e França. Isso o levou a mudar completamente de plano. Surpreendentemente, ele optou por se aliar à Alemanha nazista. Isso resultou no infame Pacto de Não Agressão Molotov-Ribbentrop entre os dois países. Embora fosse chamado apenas de Pacto de Não Agressão, era essencialmente uma aliança. Não apenas excluía a guerra entre as duas potências, mas também dividia secretamente a Europa Oriental em esferas de influência alemã e soviética. Uma semana depois, o acordo foi aplicado com a invasão da Polônia pela Alemanha. A União Soviética tomou sua parte acordada da Polônia logo depois. Nos 2 anos seguintes, as duas nações cooperaram de perto. A União Soviética enviou grandes quantidades de matérias-primas à Alemanha. Isso impulsionou massivamente a produção militar da Alemanha, ajudando-a enormemente em suas campanhas na Europa Ocidental. Em troca, a Alemanha enviou aos soviéticos equipamentos militares e industriais modernos. Foi uma relação incrivelmente benéfica para ambos os lados. Na verdade, os dois se tornaram tão próximos que até houve negociações sobre os soviéticos potencialmente fazerem uma aliança formal com a Alemanha nazista e a Itália. Em novembro de 1940, o diplomata soviético Molotov foi a Berlim e se reuniu com Hitler para tratar da entrada na Aliança do Eixo. No entanto, Hitler rejeitou a ideia. Ele discordou de algumas exigências territoriais de Stalin, então as negociações fracassaram. Esse foi o começo do fim da parceria entre os dois países. Apenas algumas semanas depois, em dezembro de 1940, Hitler emitiu a Diretiva Números 21, autorizando a maior campanha militar na história da humanidade. Foi chamada de Operação Barbarossa. A Alemanha nazista quase invadiu a União Soviética. Hitler e os nazistas achavam que a invasão seria fácil. Em 6 semanas, eles conquistaram a França, numa nação bem mais avançada. Certamente, derrotar a União Soviética seria mais fácil. Preparações secretas começaram imediatamente. Nas semanas anteriores à invasão, a Alemanha nazista reuniu um grande exército na extensa fronteira germano-soviética. Era formado por mais de 3 milhões de homens, impossível de ocultar. Mesmo assim, Stalin seguia certo de que Hitler não atacaria. Mesmo avisado por espiões sobre a invasão iminente, ele não acreditou. Na manhã de 22 de junho de 1941, a invasão começou. Tanques e infantaria alemães começaram a atravessar a fronteira e fizeram progresso rápido para a União Soviética. Em apenas um mês, os alemães capturaram quase 1 milhão de soldados soviéticos e destruíram quase toda a força aérea soviética. Hitler traiu Stalin após prometer explicitamente não atacar a União Soviética. Ele fez exatamente isso. A União Soviética agora era forçada a lutar a maior batalha da história humana se quisesse evitar ser totalmente conquistada pela Alemanha nazista. Então foi isso que aconteceu. Apesar dos sinais óbvios, Stalin não viu a invasão chegando. Então por que não?
Porque ele não viu que era tão óbvio. Antes de responder, quero convencê-lo de que não exagero ao dizer que era óbvio. Realmente era. Primeiro, vamos analisar tudo o que Hitler disse nas décadas anteriores à invasão. Ele deixou claro seu ódio ao comunismo e à raça eslava. Por exemplo, em seu livro Mein Kampf, ele escreveu extensivamente sobre o quanto odiava a União Soviética. Segundo ele, os líderes soviéticos eram criminosos sanguinários e a escória da humanidade. Ele então os acusou de realizar o regime mais cruel e tirânico de todos os tempos. Mais tarde no livro, ele escreveu que é pura loucura nos aliarmos a um poder cujo mestre é o inimigo mortal do nosso futuro. Stalin e os outros líderes soviéticos estavam absolutamente cientes de todas essas declarações. Afinal, eles estavam facilmente disponíveis em um livro público. Seria razoável argumentar que, uma vez que essas declarações foram escritas cerca de 15 anos antes, era de certa forma compreensível que os soviéticos não as levassem a sério. Mesmo assim, Hitler manteve essas opiniões. Mais recentemente, mesmo após se tornar líder da Alemanha em 1934, ele afirmou que defender a Europa do bolchevismo seria nossa tarefa pelos próximos 2 ou 3 séculos. Ele não escondia suas visões. Em 1939, ele contou ao alto comissário da Liga das Nações seus planos. Ele disse: tudo que eu empreendo é direcionado contra a Rússia. Se aqueles no Ocidente são muito estúpidos e cegos para entender isso, então serei forçado a chegar a um entendimento com os russos para derrotar o Ocidente e então, após sua derrota, voltar toda a minha força concentrada contra a União Soviética. Eu preciso da Ucrânia para que ninguém nos deixe passar fome como fizeram na última guerra. Como você pode ver, ele não poderia ter sido mais claro. Apesar das declarações públicas sobre suas intenções, havia outros motivos para acreditar que a invasão era iminente em junho de 1941. Outro sinal foi Hitler recusar a entrada dos soviéticos no eixo. O eixo era uma aliança de regimes ditatoriais, Alemanha, Itália e Japão. Começou como aliança entre Alemanha e Itália em 1936. Em 1940, o Japão entrou. Na época, muitos achavam que o passo seguinte era incorporar a União Soviética. Ele também era um regime ditatorial. Tinha relação econômica próxima com a Alemanha e seu grande exército aumentaria muito o poder militar da aliança. Em setembro de 1940, começaram as negociações para os soviéticos se juntarem. Os nazistas propuseram a Stalin que as potências do eixo dividiriam o mundo assim. O Japão ficaria com toda a Ásia e a Austrália, enquanto a Itália ficaria com o Nordeste da África e o Oriente Médio. Os soviéticos controlariam a Ásia Central e Índia. Stalin praticamente concordou com o plano, mas com uma alteração. Ele queria que a Bulgária se tornasse parte da esfera de influência soviética. Alguns dos alemães queriam concordar com o acordo. O negociador alemão Karl Schnorr telegrafou para Berlim dizendo, e eu cito, tendo em vista o status atual das negociações aqui, as declarações de Molotov hoje devem ser vistas como uma surpreendente indicação de boa vontade por parte do governo soviético. O importante diplomata nazista Ribbentrop também era a favor de aceitar o acordo. Hitler, porém, não interpretou assim a resposta soviética. Ele disse aos seus principais chefes militares que Stalin exige cada vez mais. Ele é um chantagista frio e calculista. Ele continuou dizendo que a Rússia deve ser levada a seus joelhos o mais rápido possível. Hitler provavelmente já havia decidido invadir a União Soviética. Ele já tinha apresentado um plano de invasão aos conselheiros militares 2 meses antes. Em novembro, ele suspendeu negociações com a União Soviética e 3 semanas depois assinou a Diretiva Número 21, que ordenava ao exército que se preparasse para a invasão. Claro, os soviéticos não sabiam que o acordo para dividir o mundo estava cancelado. Na verdade, em janeiro de 1941, o diplomata russo Molotov realmente perguntou por que a Alemanha não havia respondido à contraproposta soviética. Hitler não respondeu claramente. Não era uma pequena pista que ele havia escolhido a guerra. Em março de 1941, a Bulgária entrou para a aliança do eixo, tornando a mensagem mais clara.
Stalin recusou o plano inicial de Hitler para dividir o mundo porque queria controlar a Bulgária. O fato de Hitler ter permitido a entrada da Bulgária no eixo, mas não da União Soviética, foi uma grande declaração. Finalmente, havia um terceiro sinal flagrantemente óbvio de que a invasão era iminente: o enorme acúmulo militar. Isso realmente começou quase um ano inteiro antes da invasão realmente acontecer. Em julho de 1940, a polícia secreta soviética informou a Stalin que os alemães construíam novos aeródromos perto da fronteira. No mês seguinte, relataram que os alemães enviariam cerca de 120 divisões ou 1,5 milhão de soldados para a fronteira. Nos meses seguintes, todos os tipos de preparativos muito visíveis foram iniciados. Instalações civis foram convertidas em quartéis, fortificações e defesas antiaéreas foram construídas. As ferrovias foram significativamente melhoradas. Com a chegada de mais tropas alemãs à fronteira, aumentaram os incidentes de troca de tiros com as tropas soviéticas. Na primeira metade de 1940, houve 22 incidentes. Na segunda metade, houve 187. Quando 1940 virou 1941, os sinais do que estava por vir ficaram ainda mais óbvios. As ferrovias operavam em capacidade máxima para levar tropas, artilharia e munição à fronteira. Em abril, autoridades soviéticas registraram 43 violações do espaço aéreo por aeronaves alemãs. Às vezes, eles penetravam até 220 quilômetros dentro do território soviético. As violações só aumentaram à medida que os meses passavam. Ao mesmo tempo, a Polônia ocupada pelos nazistas estava muito visivelmente preparada para a invasão. Varsóvia e Lublin estavam repletas de soldados alemães. Estradas foram reparadas e pontes reforçadas para suportar tanques. Os alemães também aumentaram a coleta de informações sobre as defesas soviéticas. Muitos dos espiões alemães foram capturados. Mais de 200 espiões alemães foram capturados na fronteira em 1941. Na noite da invasão, o acúmulo era absolutamente enorme. Foi a maior força de invasão na história humana. Havia 3,5 milhões de tropas, 600 mil veículos, 3.500 tanques e 7.000 peças de artilharia e quase 3.000 aeronaves, todas estacionadas bem contra a fronteira soviética. Chamar isso de conspícuo é um eufemismo selvagem. No geral, acho que podemos dizer absolutamente que era óbvio que a invasão estava prestes a acontecer. Em Hitler, havia um homem que expressou abertamente seu ódio pela União Soviética repetidamente ao longo de décadas. Em anos anteriores, ele invadiu e dominou cerca de 10 países. Ele invadiu alguns após prometer que não faria isso. Agora, ele tinha um grande exército na fronteira da União Soviética. No geral, não ver o que ia acontecer era francamente insano. Então, se era tão óbvio o que ia acontecer, por que Stalin não esperava isso? Bem, primeiro eu quero abordar a questão de se é realmente verdade que ele não esperava isso. Esta é realmente uma questão bastante complicada e não há uma resposta clara de sim ou não. Eu acho que você pode argumentar tanto que ele esperava quanto que ele não esperava, e é exatamente isso que vou fazer agora. Primeiro, vou argumentar que ele já esperava. Talvez a melhor evidência de que Stalin esperava a invasão é que nos anos que antecederam, ele aumentou massivamente o exército soviético. Muitos esquecem, mas na época da invasão, a União Soviética possuía o maior exército, além do maior número de tanques e aeronaves do mundo. Agora, para ser justo, grande parte desse equipamento estava muito desatualizado, mas em termos de números puros, tinha mais coisas do que qualquer outro país. Isso ocorre porque Stalin preparou a União Soviética para a guerra por uma década. Já em 1934, antes da Alemanha começar a se expandir e enquanto o mundo ainda estava relativamente pacífico, os soviéticos tinham 3.500 tanques. Isso é 1.000 a mais que o total de tanques usados pelos alemães na invasão da França em 1940. Ao longo dos anos 30, Stalin aumentou dramaticamente os gastos militares. Em 1933, era 16% do orçamento do governo. 5 anos depois,
em 1938, era um impressionante 43%, quase metade de todos os gastos do governo. Não é preciso dizer, para uma nação que não está em guerra, essa é uma cifra astronômica. Então, em quem Stalin estava pensando quando estava construindo esse enorme exército? Existem apenas duas opções que fazem algum sentido: a Alemanha nazista e o Japão imperial. Com o Japão, a União Soviética teve vários conflitos de fronteira menores nos anos 30. Era uma potência expansionista e agressiva, então havia pelo menos alguma chance de que eles invadissem. Na verdade, acho que podemos ter bastante certeza de que Stalin estava gastando tanto dinheiro no exército soviético porque ele estava se preparando para a guerra contra a Alemanha nazista. A maior parte de seu exército estava na fronteira oeste. No início de 1941, antes da invasão dos nazistas, os soviéticos tinham cerca de 2,5 milhões de tropas lá. Não é preciso dizer que não haveria motivo para Stalin colocar tantas tropas lá se ele pensasse que a guerra definitivamente não iria acontecer. A única razão para fazer isso seria para se defender contra uma invasão. Se Stalin confiasse em Hitler e acreditasse no pacto de não agressão, por que gastaria quase metade do orçamento soviético com o militar? Todo esse dinheiro poderia ter sido muito melhor gasto em outras coisas. Stalin não se preparava para a guerra apenas aumentando o militar. Outra coisa que ele fez foi anexar várias regiões porque queria usá-las como estados-tampão. Em junho de 1940, ele anexou os 3 estados bálticos. Segundo o pacto de não agressão com a Alemanha, esses estados faziam parte da esfera soviética, permitindo a invasão pela União Soviética. No entanto, inicialmente Stalin se absteve de fazer isso, querendo evitar a condenação internacional do Ocidente. Quando a França caiu e a guerra com a Alemanha ficou mais provável, Stalin decidiu anexar. Permitir a independência desses países era um grande risco para os soviéticos. Se os alemães os tomassem, poderiam chegar muito perto de São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da União Soviética. Em junho de 1940, após a queda da França, Stalin continuou a anexação e garantiu uma importante zona tampão para si. Algo parecido ocorreu na Bessarábia, hoje Moldávia. Na época, a região era da Romênia, mas após a queda da França, Stalin queria torná-la zona tampão. Ele deu um ultimato aos romenos para cederem a região ou enfrentarem ação militar. Os romenos aceitaram as exigências e assim o exército soviético entrou para garantir a região. Essas apropriações de terras por Stalin aconteceram logo após a queda da França, e isso não é coincidência. Há citações que indicam que, após a queda da França, Stalin considerava fortemente a possibilidade de guerra com a Alemanha. Uma citação está na memória de Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin como líder soviético. Após saber da queda da França em 1940, Stalin aparentemente soltou alguns palavrões russos escolhidos a dedo e disse que agora Hitler certamente iria nos derrotar completamente. Então isso é uma evidência de que Stalin estava esperando que Hitler invadisse. Quero argumentar que ele não estava. Novamente, há citações que apoiam a ideia. Eu mencionei anteriormente sobre a vez que um de seus funcionários disse a ele que havia informações de que a invasão era iminente, e ele então amaldiçoou o oficial e disse para ele enviar as informações para a maldita mãe dele. Após a invasão, ele afirmou que Hitler certamente não sabia. Outra grande citação é de poucos dias antes da invasão. Seus generais imploravam para que ele colocasse o exército soviético em alerta máximo. Stalin respondeu irritado. Ele disse: "Temos um pacto de não agressão com a Alemanha. A Alemanha está até o pescoço em guerra no oeste e tenho certeza de que Hitler não arriscaria abrir uma segunda frente nos atacando. Hitler não é um idiota. Ele sabe que a União Soviética não é Polônia, França ou Inglaterra." Outra prova de que Stalin não esperava a invasão é que a União Soviética seguiu enviando matéria-prima à Alemanha até o momento da invasão. Eles literalmente forneciam aos alemães os recursos para lutar contra eles. Quando digo que os envios continuaram até a manhã da invasão, não estou exagerando. Na verdade, um trem carregando matérias-primas realmente cruzou a fronteira para a Alemanha nazista depois que a invasão já havia começado.
A tripulação treinada não sabia que estavam em guerra e prosseguiram conforme o planejado, apenas para serem rapidamente capturados pelos alemães. A Alemanha nazista recebia uma quantidade enorme de matéria-prima dos soviéticos. Nos 18 meses que antecederam a invasão, a União Soviética enviou 1,5 milhão de toneladas de grãos, quase 1 milhão de toneladas de óleo e uma variedade de outras mercadorias valiosas. Esses suprimentos foram essenciais para a Alemanha nazista. A Grã-Bretanha impôs um bloqueio naval que teria sido devastador se a Alemanha não conseguisse obter tantas matérias-primas da União Soviética. Outro motivo para pensar que Stalin não esperava a invasão é que, apenas alguns anos antes, ele havia enfraquecido dramaticamente o exército soviético no que ficou conhecido como o Grande Expurgo. Entre maio de 1937 e setembro de 1938, Stalin mandou julgar e executar cerca de 40 mil oficiais por crimes inventados. Isso enfraqueceu muito a capacidade de combate do exército. No final da purga, um surpreendente 75% dos oficiais estavam em serviço ativo há menos de um ano. Não é preciso dizer que ter tantos oficiais inexperientes em suas fileiras foi catastrófico para o exército soviético. 2 anos após a purga, eles enfrentaram a Finlândia na Guerra de Inverno. O exército soviético teve desempenho ruim. Eles perderam algumas batalhas, mesmo em maior número que o inimigo. Na Batalha da Estrada dos Ratos, eles superavam os finlandeses em cerca de 3-1, mas ainda assim perderam e sofreram um enorme número de baixas. Na Batalha de Taipale, os avanços soviéticos foram recebidos com devastadores tiros de artilharia e metralhadora. Os soviéticos perderam cerca de 10 mil homens sem ganhar nada. O mau desempenho estava ligado à purga de Stalin 2 anos antes. Os oficiais soviéticos inexperientes frequentemente apenas enviavam seus homens para ataques frontais em massas suicidas. Os defensores finlandeses conseguiram explorar essas táticas previsíveis e preparar emboscadas. Ao fim da guerra, os soviéticos perderam cerca de 5 vezes mais homens que os finlandeses. Eles sofreram cerca de 350 mil baixas para os 70 mil da Finlândia. A liderança soviética sabia que isso ocorria principalmente por terem muitos comandantes incompetentes no exército. Segundo eles, cerca de 40% dos oficiais eram, em suas palavras, idiotas, sem caráter e covardes. Isso tudo foi por causa da purga de Stalin. Parece quase inexplicável que Stalin tenha prejudicado tanto o exército soviético se ele esperava que uma guerra com a Alemanha nazista estourasse a qualquer momento. Finalmente, talvez a maior evidência de que Stalin não esperava a invasão é que ele quase não fez nada para preparar o exército para se defender contra ela. Se ele esperava um ataque da Alemanha, há todo tipo de coisa que você esperaria que ele fizesse. Você esperaria uma mobilização total do exército, incluindo a conscrição. Defesas poderiam ter sido construídas como valas antitanque. Muitas minas poderiam ter sido colocadas na grande zona rural. Uma estratégia de terra arrasada poderia ter sido adotada, transferindo fábricas e ativos econômicos para o leste, evitando que caíssem nas mãos alemãs. Stalin não fez nada disso. Na verdade, ele proibiu seus generais de se prepararem. Isso criou a situação absurda em que os comandantes soviéticos se preparavam secretamente para a guerra iminente. O Marechal Zhukov, um dos comandantes mais graduados, incentivou seus comandantes locais a se prepararem como quisessem, mas sem irritar Stalin. Quando os alemães invadiram, as defesas soviéticas estavam despreparadas. As tropas alemãs descobriram que apenas cerca de 200 de aproximadamente 1.000 fortes estavam equipados e ocupados. Havia milhões de tropas soviéticas na fronteira, porém muito mal posicionadas. Em vez de esperar em posições fortificadas bem defendidas no interior do território soviético, as tropas estavam esticadas em uma linha fina ao lado da frente. Isso lhes deixou extremamente pouco tempo para reagir efetivamente e os tornou muito fáceis de cercar e capturar. Outro problema era o efetivo insuficiente das divisões soviéticas. Uma divisão de fuzileiros soviéticos deveria ter cerca de 15 mil homens, mas no momento da invasão, a maioria deles tinha apenas cerca de 10 mil.
Isso ocorreu porque o governo foi muito lento para convocar os reservistas. Um mês antes, convocaram 800 mil homens, mas a maioria não teve tempo de chegar às unidades no ataque alemão. Essa falta de preparação foi uma grande razão para o sucesso inicial dos alemães. Em apenas 8 horas após o início da invasão, eles destruíram 1.200 aeronaves soviéticas. Em uma semana, esse número era de 4.600, quase um quarto de toda a frota. A maioria dessas aeronaves foi destruída em solo. Se Stalin tivesse permitido a preparação para a guerra, essas aeronaves poderiam estar prontas para lutar e, mesmo desatualizadas, ao menos teriam decolado. Como você vê, não é fácil responder se Stalin esperava ou não a invasão. Dito isso, podemos afirmar com certeza que em junho de 1941, ele não via isso como algo tão óbvio quanto poderia ser. Então agora para a pergunta do vídeo, por que não? Um motivo é que, para a Alemanha nazista, invadir a União Soviética não fazia sentido lógico. Como já mencionei, Hitler recebia grandes quantidades de matérias-primas de Stalin. Se ele invadisse, tudo acabaria. A Alemanha dependia fortemente dos suprimentos soviéticos para sustentar sua guerra contra a Grã-Bretanha. Ela tinha muito a perder ao invadir. Um mês antes da invasão, Stalin soube que o ministro da Economia alemão afirmou que a Alemanha nazista precisava fortalecer os laços econômicos com a União Soviética. Com certeza Hitler não seria imprudente a ponto de morder a mão que o alimentava. De certa forma, acho que Stalin subestimou o quão ideológico Hitler era. Stalin era extremamente ideológico e fanático pelo comunismo. No entanto, ele também podia ser bastante pragmático. Nas negociações, ele entendia o quanto de poder ele tinha e não exagerava na mão. Eu acho que potencialmente Stalin assumiu que Hitler seria o mesmo, que ele seria racional e não queria perder todo o material que estava recebendo. Isso pode explicar por que Stalin não percebeu a invasão. Ainda assim, deixa uma pergunta importante. Como Stalin justificou o enorme acúmulo militar na fronteira? O que essas forças poderiam estar fazendo além de se preparar para uma invasão? Bem, essencialmente, Stalin pensou que, em vez de invadir, a Alemanha nazista iria usar essas forças para chantagear a União Soviética. A ideia era que Hitler ameaçaria invadir para obter mais concessões dos soviéticos. Nas palavras de Stalin, a iniciação real das atividades militares será precedida por um ultimato ao governo soviético. Ele achava que Hitler pediria mais recursos e talvez terras. Ele achava que os alemães invadiriam apenas se recusasse suas exigências. Vários relatórios de inteligência soviéticos apoiavam essa ideia. Quase metade sugeriu que a guerra não era inevitável e que os alemães preferiam diplomacia. A inteligência soviética rejeitou rumores de invasão nazista, afirmando que serviam apenas para criar nervosismo em Moscou e pressionar o governo soviético por mais concessões. Esse erro dos espiões soviéticos estava longe de ser o único. O serviço de inteligência soviético teve desempenho muito ruim na preparação para a invasão. Alguns deles estavam realmente dizendo a Stalin que isso não iria acontecer. O chefe do serviço de inteligência soviético, Vsevolod Merkulov, era um dos mais incompetentes. Em dezembro de 1940, enquanto Hitler dava as primeiras ordens para invadir a União Soviética, espiões soviéticos em Berlim começaram a obter informações sobre isso. O embaixador soviético chegou a receber uma carta anônima com detalhes sobre os planos de invasão. Os espiões tentaram informar Moscou. Um deles informou Moscou que a invasão era iminente e que suas informações vinham de uma diretiva escrita especial de Hitler, não de rumores. Porém, o chefe da inteligência soviética ignorou a informação. Ele disse ao agente: "Você está exagerando demais." Com o passar dos meses e a invasão cada vez mais evidente, o chefe da inteligência seguia negando que isso ocorreria. Em 25 de maio, menos de um mês antes da invasão, ele avisou Stalin que 200 divisões alemãs estavam na fronteira soviética. No entanto, ele minimizou isso, dizendo a Stalin que a guerra era improvável, pois,
Segundo ele, Hitler não arriscaria conflito com a União Soviética por temer abalar a unidade do partido nazista. Mesmo sendo tolo, o chefe de inteligência não era o único. Outros espiões também diziam coisas erradas. Um funcionário de uma usina em Berlim, fonte confiável, afirmava que Hitler buscava um acordo comercial de 90 anos com a União Soviética. Supostamente, em troca disso, a Alemanha permitiria que a União Soviética assumisse o controle da Turquia e da Finlândia. Outra fonte, um oficial alemão que se tornou espião soviético, afirmou que se um ataque alemão acontecesse, seria limitado e serviria apenas como um aviso. Esses relatórios não eram só falsos, mas também absurdos. Quem em sã consciência acreditaria que a Alemanha, já em guerra no Oeste, reuniria 3 milhões de tropas na fronteira soviética só para garantir um acordo comercial? Então, por que os agentes de inteligência soviéticos estavam fazendo declarações tão loucas? Por que eram tão incompetentes? A resposta está no Grande Expurgo de Stalin de 1936, como mencionei antes. Isso perturbou severamente as redes de inteligência soviéticas. Durante aquele período de violência irracional e caótica, muitos agentes experientes foram executados ou demitidos, deixando o serviço com oficiais inexperientes e mal treinados. Uma das posições mais importantes era chefiar o serviço secreto em Berlim. Para esse trabalho, esperava-se o melhor, mas quem ocupava o cargo era Amiak Kobelov, inexperiente e incompetente. Kobelov não conseguiu criar novas redes de inteligência em Berlim e confiou em antigos contatos já conhecidos pelos nazistas. Essa nem foi a pior parte. Uma das fontes mais confiáveis de Kobelov era, na verdade, um agente duplo passando informações falsas ao Kremlin. Ribbentrop, o nazista de alta patente, se gabava: podemos passar qualquer informação que quisermos para aquele agente. Claro, todas essas informações estavam voltando para Moscou. Além de serem incompetentes, outro problema com os espiões soviéticos é que eles tinham muito medo de Stalin e, em particular, medo de dar a ele más notícias. Em toda a justiça, eles estavam certos em ter medo. Stalin demitia quem lhe dizia coisas que não queria ouvir. Quando um novo chefe de gabinete avisou Stalin que o exército não estava pronto para enfrentar os alemães, Stalin ficou furioso. Ele disse que o problema era a incompetência do chefe de gabinete e logo o substituiu. Esse tipo de comportamento significava que os relatórios que chegavam a Stalin eram cuidadosamente filtrados para se alinhar com seu pensamento otimista. Apresentaram-lhe uma falsa impressão de controle. Às vezes, declarações de inteligência eram realmente alteradas para não irritar Stalin. Em maio de 1941, um agente soviético avisou Moscou que Hitler planejava atacar a União Soviética e anexar seus territórios europeus. Sua declaração foi modificada para sugerir possibilidade de negociar a opinião de Hitler. O Kremlin acabou virando uma câmara de eco do pensamento coletivo. As teorias se tornaram fantásticas. Uma teoria afirmava que os relatos de invasão alemã eram um complô britânico para agravar as relações entre Hitler e Stalin. Molotov realmente disse ao embaixador japonês: os rumores de um iminente ataque alemão são simplesmente propaganda britânica e americana e totalmente sem fundamento. Como você pode ver, a inteligência soviética estava em um estado de completo desarranjo antes da invasão alemã, o que tornou muito difícil para os soviéticos saberem o que estava acontecendo. Dito isso, não era só a incompetência dos soviéticos. A inteligência alemã fez um ótimo trabalho. Eles espalharam muita desinformação e confundiram ainda mais os soviéticos. Joseph Goebbels, o infame ministro nazista da propaganda, ficou tão orgulhoso dessa conquista que escreveu em seu diário: conseguimos produzir uma enorme torrente de relatórios falsos. As especulações do jornal confundiram as questões e eles não podem mais confirmar o que é verdade e o que é falso. Esta é a atmosfera necessária. Os alemães criaram uma complexa rede de enganos, misturando mentiras, negações e informações contraditórias para confundir totalmente os soviéticos. Então,
Esses são alguns fatores que ajudam a explicar o fato aparentemente inexplicável de que Stalin não tratou a invasão como óbvia, quando era muito claramente. De certa forma, eu realmente acho que, em vez de pensar que Stalin acreditava sobriamente que Hitler não invadiria, era muito mais o caso de ele simplesmente estar em negação. Isso é compreensível. Para a União Soviética ser invadida pela Alemanha nazista, era, para dizer o mínimo, uma péssima notícia. Como sabemos o que ocorreu e temos visão retrospectiva, é fácil achar que a vitória soviética sobre a Alemanha era certa e inevitável. É importante lembrar que quando a Operação Barbarossa aconteceu e aqueles 3 milhões de homens cruzaram a fronteira, estava longe de ser certo que os soviéticos venceriam. A Alemanha havia acabado de dominar cerca de 10 países, incluindo a França, uma das mais avançadas da época. Definitivamente não pareceria certo para ninguém que os soviéticos eventualmente triunfariam. Até Winston Churchill achava que a União Soviética seria rapidamente derrotada. Quem acompanha o canal sabe que já fiz um vídeo sobre como a Alemanha nazista poderia ter vencido os soviéticos. No vídeo, argumento que, sem o apoio dos Estados Unidos da América, a União Soviética provavelmente teria perdido. Esse vídeo foi muito criticado nos comentários. Muitos achavam impossível Hitler ter vencido. Apesar de tudo, eu mantenho absolutamente o que disse no vídeo. Uma das razões pela qual estou tão confiante é que há alguém que concorda comigo e que sabe realmente muito sobre o assunto. Ele é um homem que você pode ter ouvido falar. Seu nome é Joseph Stalin. Stalin afirmou claramente que sem o apoio dos Estados Unidos da América, os soviéticos teriam perdido a guerra. A citação é da Conferência de Teherã, novembro de 1943. Os líderes aliados estavam jantando para comemorar o aniversário de Churchill, e Stalin disse isso: as coisas mais importantes nesta guerra são as máquinas. Os Estados Unidos provaram que podem produzir de 8.000 a 10.000 aviões por mês. A Rússia só consegue produzir até 3.000 por mês. A Inglaterra produz de 3 a 3.500, principalmente bombardeiros pesados. Portanto, os Estados Unidos são um país de máquinas. Sem o uso dessas máquinas através do Lend-Lease, perderíamos esta guerra. Talvez essa citação não convença todos os especialistas militares nos comentários do YouTube. Afinal, Stalin era um político, não um militar. Eles sabem mais sobre isso do que ele. Então, vamos ouvir o marechal soviético Georgy Zhukov, especialista militar. Zhukov afirmou que sem o apoio americano, a União Soviética teria perdido a guerra. Em 1963, em entrevista a um correspondente de guerra, ele disse: "Hoje, alguns afirmam que os aliados não nos ajudaram de fato. Mas é inegável que os americanos nos enviaram material sem o qual não poderíamos equipar nossos exércitos em reserva ou continuar a guerra." Se quiser outra citação, aqui vai uma de Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin. Ele disse: "Gostaria de expressar minha opinião sincera sobre as visões de Stalin sobre se o Exército Vermelho e a União Soviética poderiam ter lidado com a Alemanha nazista e sobrevivido à guerra sem a ajuda dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Primeiro, gostaria de falar sobre alguns comentários que Stalin fez e repetiu várias vezes quando estávamos discutindo livremente entre nós. Ele afirmou categoricamente que se os Estados Unidos não nos tivessem ajudado, não teríamos vencido a guerra. Se enfrentássemos a Alemanha nazista sozinhos, não resistiríamos à pressão e perderíamos a guerra." Quando ouvi os comentários de Stalin, concordei totalmente e hoje concordo ainda mais. Por que estou mencionando isso? Isso é relevante para este vídeo porque durante a preparação e logo após a invasão alemã da Rússia, não havia motivo para pensar que a América ajudaria a União Soviética. Naquele tempo, a América não participava da guerra e não se sabia se participaria. Ela viu a França, com quem tinha laços históricos, ser subjugada pela Alemanha nazista sem receber auxílio. Ela começou a enviar ajuda militar à Grã-Bretanha apenas 3 meses atrás. O que realmente levou a América à guerra foi o ataque japonês a Pearl Harbor, 6 meses após a invasão alemã à União Soviética. Não é preciso dizer que não há absolutamente nenhuma maneira de Stalin
ou os líderes soviéticos poderiam ter sabido que esse ataque aconteceria. Sem esse ataque, talvez a América não tivesse ajudado a União Soviética. Em resumo, quero convencer você de que em 22 de junho de 1941, quando 3 milhões de alemães invadiram a União Soviética, era muito possível, talvez provável, que a União Soviética perdesse. Apenas um ano antes, eles mal conseguiram vencer uma guerra contra a Finlândia. Agora estavam contra um exército que derrotou a França em apenas 6 semanas. Acho que quando mantemos esses fatos em mente e realmente nos colocamos no lugar de Stalin, seu comportamento se torna muito mais compreensível. Se ele pensava que havia uma grande chance de perderem a guerra, de repente faz total sentido que ele quisesse fazer absolutamente tudo para tentar evitar provocar a Alemanha nazista. Isso definitivamente fazia parte do motivo pelo qual ele estava tão determinado a não preparar o militar, porque ele pensava que isso provocaria Hitler. Existe uma ótima citação que comprova isso. Stalin disse isso ao ministro da Defesa Timoshenko após ele sugerir reforçar as defesas da fronteira soviética. Stalin o humilhou na frente da liderança dizendo: Timoshenko é um bom homem com uma cabeça grande, mas aparentemente um cérebro pequeno. Ele prepara todos para a guerra e merecia ter sido fuzilado. Se alguém provocar os alemães movendo tropas sem a minha permissão, cabeças vão rolar. Marquem minhas palavras. Como pode-se ver, a prioridade de Stalin era evitar provocar os alemães, e considerando a possível vitória deles na guerra, isso faz sentido. Acredito que isso faz outras coisas terem mais sentido. É compreensível que Stalin tenha mantido o envio de matérias-primas para a Alemanha. Fazia tudo parte desta tentativa desesperada de impedi-los de invadir. Isso também explica alguns dos comportamentos de Stalin após o início da invasão. Ao deixar Moscou e ir para sua casa de campo, talvez ele não tenha abandonado o posto por choque ou surpresa, mas por puro derrotismo. Talvez ele basicamente pensasse que tudo estava acabado. Da mesma forma, ao ouvirmos uma declaração absurda, como certamente Hitler não sabe disso, não devemos interpretá-la como uma avaliação sóbria do que ele realmente achava mais provável. Em vez disso, era a expressão de um homem desesperadamente se agarrando à esperança de que a terrível realidade que ele podia ver diante dele não era realmente verdade. Obrigado.